Olá pessoal, mais uma semana aqui, vamos correndo, né? Gente, já estamos em março, eu até fiz um vídeo essa semana falando sobre um pouco mais de detalhes ali a respeito do mês de março, que a gente vai ter muitos eventos astrológicos, astronômicos, né? Não para serem necessariamente observados, mas impactantes. A gente vai ter dois eclipses, nós teremos dois planetas retrógrados, então é um mês bem complicadinho. Então esse vídeo aqui é para a gente dar um zoom, né, nessa semana, para ver um pouco melhor a respeito dos trânsitos. E vamos lá, né? Para quem está chegando agora, meu nome é Amanda Piontekowski, esse canal aqui é o Orientação do Alto. Nós temos essa série de vídeos sobre os trânsitos semanais, mas também tem vários outros conteúdos aqui sobre astrologia e simbolismo no canal. Para quem tá querendo saber mais, fica à vontade, tem muito vídeo aqui no canal. Meu objetivo é passar um conteúdo mais aprofundado, com um pouco mais de detalhe, né? Uma visão um pouco mais profissional. Enfim, então essa semana nós teremos essa lua crescendo. Então, gente, eclipse, né? A gente já sabe onde vai chegar aqui esse objetivo. Tem detalhes também em vídeos aqui sobre eclipse. Eu fiz já no final do ano passado a visão de 2025 pelos eclipses, né? Os eclipses de 2025. Tem um outro vídeo específico sobre 2025, onde eu também abordo sobre os eclipses, além de outros trânsitos importantes. E esse vídeo ali sobre o mês de março. Agora eu tô gravando esse vídeo no domingo, tô até descabelada, sem maquiagem, né? Já é meu dia de faxina, mas eu não consegui gravar ontem. Então eu falei, vai no domingo mesmo pra não atrasar muito. E se eu fosse me maquiar e ficar toda agradável pra vocês, esse vídeo não ia sair hoje não ia ter como. Ou a minha casa ia ficar suja a semana inteira. Então eu tive que balancear as prioridades, tá, gente? Eu sinto muito pra não estar tão agradável assim pra vocês com essa minha cara de. Eu tô com cara de nerd, né? Agora de óculos. Ainda bem que eu tô de óculos agora, porque eu não tava enxergando nada. Enfim. A Lua tá no signo de Câncer, ela logo vai entrar no signo de Leão. E retomando aqui pra gente lembrar um pouquinho, né? A gente tá com Plutão a 3 e 6 do signo de Aquário, né? Sempre dos mais lentos, depois dos mais rapidinhos. Quem tem algo no comecinho dos fixos tá sentindo essa mudança muito forte de Plutão. Ele já me sacudiu todas as estruturas aqui, não vai mais chegar ali no grau do meu ascendente, que é 0 e 2 de Leão, então fez oposição ali com o meu ascendente. Agora ele vai voltar, sim, mas não volta, né, até o 0,1, ele vai voltar bem, acho que até o grau 0, mas 0 e quase 1 grau ali. E ele não vai passar muito mais do que 3 e quase 4 graus esse ano, tá? Então, por enquanto ele tá direto, ele vai avançar mais um pouquinho, mas ele é bem devagarinho mesmo. Então, quem tem algo entre 1, 2, 3, 4, né? O 4 já tá, o 4 graus de aquário já tá apontando ali alguns temas, provavelmente, e dos fixos no geral. Então, não só aquário, mas a sua oposição que é leão, ou a quadratura que é touro e escorpião também, tá? Fora disso, nos fixos, nós temos também o Urano. O Urano ele já está no final de touro, ele está a 23,52, quase 24 graus, e consequentemente quase chegando novamente ali pela região de Algol, onde houve a conjunção com Marte na metade do ano passado, de 2024. Então quer dizer que ele direto, mais o Marte direto, pode ser que volte ali esses sintomas de, enfim, situações manifestando essa estrela, que é uma estrela maléfica, uma estrela complicada, que fala de situações de relações íntimas não consentidas, passa dos limites, fala também sobre coisas muito rápidas que acontecem e a vida da pessoa acaba não ficando tão resguardada assim. Pode também trazer sensibilidade com a região do pescoço, com a cabeça, com as emoções, com a saúde mental. Então é algo que precisa se ter bastante atenção. Tem outros vídeos explicando mais detalhes sobre isso, não quero me alongar muito, né, sobre um assunto que vocês já estão careca de saber aqui no canal, mas é importante ter cuidado, ter atenção. Quem tem algo nessa região de 23 até 28, 29, até o final de touro.
Esse ano ainda, esse Urano ele vai entrar em Gêmeos e vai voltar novamente para o signo de Touro. Então a gente vai ter uma mostrinha aqui no comecinho de Gêmeos. Quem tem algo provavelmente talvez esteja sentindo já alguma mudança a apontar. E lembrando que nem sempre é só o signo, então as oposições também contam, no caso Escorpião, e as quadraturas também, no caso de Leão e no caso de Aquário, que são as quadraturas com o signo de Touro. Quem tem algo principalmente entre 25 e 26 graus de Touro, precisa se preocupar um pouco mais, principalmente se for ascendente, regente do ascendente, o Sol e a Lua. Então, ficar atento quando vai fazer alguma viagem, pegar a estrada, fazer algum reparo na casa, algum reparo elétrico, se está passando por alguma situação estressante, se está em algum tipo de relacionamento. Então, prestar atenção nas pessoas que chegam até você, como você age com as pessoas, porque, enfim, né, o Trump é um exemplo claro e evidente que a gente está tendo de algol, e ele está se posicionando cada vez mais, está tendo uma aprovação muito grande desse governo dele. O discurso dele que teve nessa semana também teve muita audiência e muita aprovação, embora o pessoal tenha, eu assisti, né, o discurso, tenha ficado um pouco tentando sabotar ele no começo, mas logo foi controlada a situação. Então, ele se posicionou. Ele se posicionando, ele está assumindo a figura de Perseu, né? Que a constelação Algol faz parte a estrela Algol faz parte da constelação de Perseu. E Perseu, ele domina Algol, ele domina a cabeça da Medusa. Ele segura essa cabeça e exibe, né, como uma forma de domínio, de controle do mal, da serpente, daquilo que paralisa, dos medos. Então, é importante assumir uma postura, não dentro de um radicalismo, né, mas sim de eliminar, aniquilar aquilo que está ferindo, aquilo que está prejudicando. Tem que cuidar, obviamente, das palavras aqui, tá? Então, qualquer tipo também de má fama, tentativa de manchar a reputação, pode ser que ocorra, tá? Apontando ali alguns sinais. Então, é importante, se isso afeta você de uma forma grande, né? Sua carreira, sua reputação, se posicionar, né? Se expor um pouco mais, falar o que pensa, falar o que acha, isso tudo é muito importante. Não deixar barato, tá? Depois de Urano, aqui nos fixos nós estamos um pouco mais tranquilos, e a outra preocupação seria com os mutáveis, onde a gente vai ter os eclipses, né, ativos durante esse ano de 2026, 2025, 2026 também inteiro, né, então a ativação do eclipse já está desde 2024 e vai até ali 2026. Então, nós temos aqui o mais impactante é o Netuno, que ele está 29,12 hoje, do signo de Peixes, deixando as coisas turvas, lentas, com dificuldade de perceber a realidade das coisas. Vai ter eclipse, tá perto dos nodos. Então, tudo isso, esse finalzinho de Peixes, finalzinho de Virgem, finalzinho de Gêmeos e finalzinho de Sagitário, tendem a sentir essa dificuldade de concentração, de perceber as coisas com clareza, as decisões não ficam claras, tem que tomar muito cuidado para não ser enganado e nem se intoxicar. Então, tome cuidado com o que você consome. Até me perguntaram se o significado, foi lá no canal do Telegram que me perguntaram isso, se o significado de uma estrela maléfica tem como ser amenizada, né? Então, na verdade, depende do contexto. Se o seu contexto é pessoa que come muita comida da rua, toma muito remédio, a tendência de você se intoxicar é muito maior. Então, evite, amenize tudo isso, preste atenção no que você está consumindo, isso é fundamental. Agora, se você sempre faz a sua própria comida, toma cuidado com validade, tem um pouco mais de zelo, é mais difícil que isso aconteça, tá? Que mais? Além disso, nós também teremos a entradinha ali no dia 31 de março, a entradinha do Netuno em Áries. Então, pessoal, no comecinho dos cardinais, Áries, Libra, Capricórnio, Câncer, também podem sentir aí essa vibração de Netuno, brincadeiras à parte, né?
não é exatamente algo positivo, tá? A tendência é que fique tudo muito confuso e desesperador. Então tem que tomar muito cuidado com o desespero, a desconfiança, a descrença, tudo aquilo que tira a sua firmeza, tá? Então é importante manter os dois pés no chão e, se possível, pede para alguém te auxiliar, né, em relação a isso. De preferência, uma pessoa que seja pé no chão, que você realmente confie, que vai conseguir te orientar a tomar a decisão correta. O Saturno, ele também está no signo de Peixes, cobrando responsabilidade. A responsabilidade, gente, não é só você ter coisas para fazer e coisas que você se responsabiliza. É também tudo aquilo que você negligenciou e que agora você vai colher as consequências. Pode ser num sentido de insatisfação, como também no sentido de saúde. Então, como ele pesa, ele limita, você pode recorrer ali, se deparando com situações limitadoras. Ainda vai sair essa semana, acho que se eu não me engano essa semana, alguns vídeos que eu já fiz tem umas 2 semanas a respeito do Saturno, retorno de Saturno, como se preparar para o retorno de Saturno, trânsitos difíceis, como escapar dos anéis de Saturno, né? Eu fiz alguns vídeos em relação a Saturno, trazendo mais explicações, principalmente porque o pessoal do Saturno em Áries, né, logo, logo tá chegando a vez de vocês, tá? E tem que se preparar, né, gente? Tem que, na verdade, não tem como você estocar alimentos e tomar uma vitamina C ou de repente levar um guarda-chuva, não é nesse sentido tão prático, mas perceber que é uma fase de introspecção, recolhimento, observação e quais são os potenciais eventos que estão sujeitos a ocorrer, fica muito mais leve, muito mais fácil, porque é justamente o equilíbrio entre firmeza e flexibilidade. Atualmente o Saturno está a 21,45 de Peixes, ele está direto, está se encaminhando para Áries, ele vai e volta de novo, é sempre nesse caminho mais lento, os planetas lentos, é assim mesmo que funciona, tá? Não adianta. Então, quem tem algo ali nos mutáveis por volta desse grau, provavelmente esteja sentindo algum peso em relação a isso. Não só isso, não só o Netuno, mas também os eclipses, tá? Logo, logo vou tentar dar uma pincelada sobre os eclipses, mas é algo que vocês já estão careca de saber, então nem sei se eu falo de novo, né? Pela milésima vez. Então, dos planetas mais lentos são esses. Agora nós temos os planetas mais próximos, como o Júpiter, né? Ele expande tudo onde ele está passando, ele também está direto, está a 13 graus e 4 minutos do signo de Gêmeos. Então, a tendência aqui não vai olhar quadratura não, porque não funciona nesse caso. Quadratura é para coisas maléficas, difíceis, né? Aqui, no caso, é a mesma conjunção ou trígono, né? Então, tende a trazer coisas benéficas, facilidades, abundância, prosperidade, não tanto quanto se ele tivesse domiciliado, né? Logo aqui no meio do ano ele vai entrar na sua exaltação, que é o signo de Câncer, mas de certa forma, mesmo ele estando em debilidade, pode dar um auxílio para casa onde tiver Gêmeos, tá? E se você tiver algum planeta regente de alguma casa, ali no signo de Aquário, no signo de Libra, pode ser interessante também. Depois do Júpiter, nós temos o Marte, né? O Marte ele tá a 18,5 do signo de Câncer, também debilitado, pelo menos está direto. Logo, logo ele entra em Leão e a brincadeira ali de fazer oposição com o Plutão, depois a quadratura com o Urano vai começar. Então, por mais que ele saia da sua debilidade, ele aqui em Leão vai enfrentar alguns aspectos de tensão com planetas maléficos e geracionais, né? Onde ele fez as conjunções, iniciou um ciclo, e esse ciclo tende a ficar mais acentuado. Então, por enquanto, se você quer olhar o seu mapa natal, você pode ver onde você tem a Câncer no seu mapa, principalmente se você tem algo a 18, 19, 20, 21 de Câncer, ou Áries, ou Libra, ou Capricórnio, e perceber se tem algo ocorrendo ali de uma forma muito apressada, irritabilidade, desentendimentos, tá sujeito também a causar cortes e quedas, né? Porque o Marte ele fala sobre isso também, é o deus da forja, né? Dos conflitos armados, essas coisinhas assim. E ele debilitado, ele enfraquecido, não expressa a sua melhor forma, ok?
principalmente se for ascendente, regente do ascendente, tem mais relação com o corpo físico, ok? Vamos lá. Então, nós depois de Marte, o Sol a 19 de Peixes, logo logo vai ter o eclipse, ele vai ficar eclipsado, e depois do Sol, nossos pequenitos, Mercúrio e Vênus. Vênus já está retrógrada e traz dificuldades em manter acordos, relacionamentos, compras, negociações. A tendência é a impaciência e o egoísmo. Retrógrado quer dizer revisão, revisar. Será que está bom o suficiente? Como posso melhorar? Então, se você coloca mais o peso da responsabilidade em si, no que você pode fazer, é muito melhor do que se você aproveitar essa movimentação de Vênus retrógrada num signo de exílio para ficar culpando o outro e responsabilizando o outro que não está atendendo às suas necessidades. Então, tente sempre verificar como você pode contribuir, o que você pode fazer, como você pode apaziguar, quais atitudes você pode tomar. É uma postura muito melhor para encarar essa Vênus em Áries. Inclusive, se o ex aparecer, por que você está dando abertura para isso? Como que você está dando abertura para isso internamente, né? É muito interessante observar isso. Por que com algumas pessoas não se tem nem coragem de acusar algo, né? Essa semana, foi na verdade no final de semana passado, chegou vou contar um caos aqui pra vocês rapidinho. Chegou uma vizinha aqui em casa acusando a minha gata de pegar, né, o passarinho da gaiola que estava ali no jardim dela. Aí eu achei aquilo meio absurdo, né? Por mais que minhas gatas fiquem soltas ocasionalmente e ela vá até lá, elas não têm interesse em passarinho de gaiola, porque ela gosta da adrenalina, né? E eu tenho passarinhos aqui em gaiola, tem 2 calopsitas, ela nem nem liga. Eu já cuidei de um sabiá, até quem me acompanha há mais tempo sabe, da época do sabiá, que eu postava um monte de story com sabiá, até gravei vídeo com sabiá aqui no meu ombro. E elas aprenderam a não pegar nele porque ele dava bicada nela, então elas pararam com isso. E aí, em específico, naquele período que foi período de carnaval, né? Eu não tava deixando minhas gatas sair de jeito nenhum, de forma alguma. Não, 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 não e não. Não deixava de jeito nenhum sair. Aí eu falei pra ela, olha, minha gata não foi, elas não estão saindo, porque tem muita gente aqui e eu não gosto de gente estranha por aqui, porque o pessoal vem pro interior, né, pra fugir do calor e do agito. Não tô deixando sair. Então é impossível. E de manhã eu tava acordada, regando o jardim, então tenho certeza que bem de manhãzinha também ela não estava. E não vi nada, nem ouvi nada. Mas eu não sou a única que tem gato. Meu vizinho da frente também tem gato. E ela não foi até lá acusar os gatos do meu vizinho. Por quê? Porque ele provavelmente chamaria a polícia, faria um escândalo, porque é uma acusação grave. Né? Por mais que, poxa, é só gato, é só... Mas isso leva a pessoa a tomar atitudes e tentar justificar essas atitudes com base num ato de um animal. E gente, desculpa, mas tem gente que é assim mesmo. Graças a Deus minhas gatas estão bem, também não deixei mais sair enquanto ela estiver por aqui, porque eu não sei, realmente não sei, não tenho longa convivência com ela, mas eu fiquei me questionando, eu acho que eu sou muito tranquila, porque eu só me dei uma de desentendida, falei, nossa, sinto muito, mas não foi minhas gatas, estão aqui o tempo todo, e também não quis acusar o vizinho da frente, falei, Deus me livre, né, imagina, ela faz alguma situação com os gatos do vizinho, Deus me livre. Aí eu botei culpa num bicho do mato, falei, que é reserva, então às vezes tem a raposinha, né, o cachorro do mato, que todo mundo já viu por aqui, pode ter sido um susto com alguma coisa nesse sentido. Poxa, o passarinho tá na gaiola, ninguém tirou ele da gaiola, né? Ele levou um susto, bateu tanta asa, saiu pena, voou pena, se assustou e o coração não aguentou, né? Mas enfim, é se questionar a sua postura, né, de firmeza, de ser decidida, de dar ou não dar abertura, de fazer com que as pessoas tenham coragem ou não tenham coragem de mexer com você. É claro que para nós mulheres isso é mais difícil, porque
naturalmente nós somos lunares, somos receptivas, por mais que a gente seja muito brava, né? O pessoal até me zoa porque eu sou ariana, como Capricórnio, né? Você deve ser difícil, eu sou difícil. Mas ainda assim eu sou mulher, então eu tenho uma certa doçura, né? Uma certa simpatia. E infelizmente isso faz com que as pessoas acreditem que tem alguma abertura comigo que elas não têm. Por isso que aqui na internet eu até consigo às vezes equilibrar um pouco isso, sendo mais séria, mais pragmática, e algumas pessoas até falam assim: "Ai, por que que você é tão grossa com as pessoas na internet?" Porque quando eu não era grossa, as pessoas achavam que eu tava dando mole e se aproveitavam de mim, ficavam pedindo coisa de graça e achavam um absurdo quando eu não respondia e não ficava passando conteúdo gratuito e dando consultoria de graça. E aí eu parei, eu falei: "Não, tem que ser arrogante, metida, tem que ser realmente firme e séria para que tenham credibilidade naquilo que eu tô falando e não fiquem se aproveitando de mim." Então, uma dica que eu dou para vocês que estão passando por esse momento de ex que não valoriza, ex que fica voltando, é ter esse tipo de postura. Agora, se a pessoa que tá com você, você tá com uma pessoa e ela contribui, te ajuda ou pelo menos te respeita, te faz se sentir protegida, é carinhoso com você, procura compreender a sua situação e procurar uma solução, te dá bons conselhos, é uma pessoa que é um bom exemplo, que tem objetivo de vida, que sabe o que é a longo prazo. Então é uma pessoa que vale a pena você ser mais amorosa, ser mais simpática, ser mais generosa e ver o que você pode contribuir a mais. Para, se por acaso surgir alguma carência, alguma necessidade, você se questionar se é algo realmente correto, ou se é algo circunstancial, ou se é algo dentro de alguma fonte, de algum trauma seu. Ah, então eu tenho um trauma com falta de atenção do meu pai, então eu acho que meu marido, meu namorado, meu ficante tem que ficar o tempo todo me paparicando. E não é assim, né, gente? Então, a minha dica para vocês sobre essa Vênus em Áries retrógrada, que vai ficar o mês inteiro de março aí retrógrada, é sobre isso. Ainda mais que os eclipses envolvendo esse grau 9, o grau 10, que foi ano passado de Áries e Libra, eles estão envolvidos aqui com a Lua Negra. E a Lua Negra é a, teoricamente, primeira esposa de Adão, que ela não só recusou-se se submeter, ó, Adão machista. Gente, vocês sabem que não é assim que funciona, né? Tem um vídeo aqui de mais de 40 minutos falando aqui sobre essa lua negra e trazendo fontes históricas, fontes religiosas também, mas todos os dados aqui desse ser, né, que é um demônio, na verdade, e ela é, na astrologia, derivada de um cálculo com base na Lua, então é um ponto escuro onde a órbita da Lua, ela teoricamente não vai luminosidade. Então tem ali uma região obscura mesmo ali naquele ponto e é uma região oscilante, tá? Então o ponto da Lua Negra varia. A gente tem o ponto médio, o ponto aproximado, alguns tipos de cálculo. E nesse vídeo eu explico mais detalhes. Mas o que trazem os mitos é essa intempestividade, impaciência, egoísmo, querer saber só de si, somente daquilo que é prazeroso e agradável, não se responsabiliza, inclusive nega o ato mais divino da mulher, que é poder dar a luz, dar a vida. Então dá para reparar aqui, ó, que há uma ausência desse círculo, né? Uma meia-lua, é como se tivesse retirado a parte do círculo, que seria uma coisa fértil, para algo infértil, para algo relacionado ao contrário da lua. Perceba que o símbolo da lua é um e da lua negra é outro. O símbolo da lua negra é o símbolo de Vênus. Então a lua negra, a lua em si está voltada para algo fértil, a lua negra para algo infértil. A Vênus ela é completa em si, a lua negra ela tem algo que se ausenta, que se falta. Então ela não dá a vida, ela retira essa vida, ela não permite que venha a vida. Então ela se utiliza de uma força para gerar a vida, mas para simplesmente gerar vida para ela mesma e não compartilhando, não tem generosidade. E nisso ela perde a cabeça, né? Ela tem traços ali de insanidade, de intempestividade, de inconsequência, de desrespeitar o próprio feminino, desrespeitar as próprias mulheres, e não
exaltá-las, né? É uma deturpação que a gente vê nos dias de hoje sobre o significado verdadeiro da lua negra. Ela tem uma ligação suméria, egípcia, a gente vai ver várias semelhanças nos mitos e a gente vê as descrições das deusas correspondentes e todas, absolutamente todas estão ligadas ao mesmo tempo que tem a fertilidade, também tem a retirada, né, da vida dos nascituros, né? Então, inclusive dentro do ventre ou assim que nasce, então para se ter uma no judaísmo, inclusive, tem orações específicas e selos específicos para se proteger de tal criatura, principalmente para a mulher grávida se proteger de tal criatura, para que seu bebê nasça com fertilidade, com saúde, fertilidade não é bom, mas com saúde, com vida, com tranquilidade, com paz, com harmonia, enfim. Então, é algo que hoje em dia colocaram outro significado, né? Eu fico assim, sem entender muito bem por que colocaram esse significado, né? Pegam uma partezinha ali e nem entendem que tem um montão de coisas ali. E é só pesquisar, gente, não é uma coisa que eu tô inventando. É só vocês fazerem o mesmo estudo que eu, tem a bibliografia, inclusive no vídeo que eu fiz, né? Um vídeo de mais de 40 minutos sobre essa criatura. E tem como vocês chegarem à conclusão por si só, tá? É simples assim, entende? Essa bibliografia ali do pessoal que fala as coisas legais ali sobre a lua negra, né? Pode pedir, vai ver que é só autor moderno, é só autor ocultista que já mexe com isso e que você vai ver, tá bem? A pessoa tá bem mesmo? Tá bem? Tá feliz? Você tá realizado internamente com isso que você tá fazendo? É uma pessoa sossegada, plena, tranquila? Enfim, a gente vê ali os frutos, né? Os frutos que tá dando com que cada pessoa tá mexendo, com o que ela tá mexendo. Enfim, então são eclipses que precisam se ter muita atenção, tá? E tem inclusive um vídeo aqui que eu falei sobre problemas ali na gestação, na gravidez, para 2024, 25, 26, né? Para quem tá tentando ter filhos e coisas do tipo. Se tem algo ali nesses graus, eu passei até as datas de nascimento, fui ali olhar data por data, que vai pegar esses eclipses, se você tem alguma dificuldade de identificar no seu próprio mapa. Tem o curso Astrologia Ágil, que está na descrição aqui do vídeo, mais informações sobre ele, que ajuda a ter um pouco mais de noção sobre o próprio mapa, para quando eu passo esses trânsitos da semana não ficar tão perdido. É um curso bem baratinho, justamente para ficar acessível, eu faço a venda direta dele, então depois de ler a descrição do curso tem o meu contato mesmo. Então você vai falar direto comigo, me envia o valor, eu envio o acesso do curso, não tem limite de acesso, inclusive, enquanto tiver drive, tá ali, né? Eu tenho também cursos mais longos, onde eu explico todo o simbolismo astrológico, a lógica do simbolismo, para não ficar só decorando listinha, porque é aí que muita gente engana vocês. Vocês são enganados quando vocês assumem que a astrologia é simplesmente uma lista de características que você precisa decorar sobre cada signo, cada planeta, cada aspecto, cada ponto, cada casa. E não é assim, a gente tem um raciocínio simbólico. Então, no meu curso de astrologia, eu ensino esse raciocínio simbólico, explicando, é claro, cada signo, cada casa, cada ponto, cada planeta, cada aspecto, cada tudo. Eu vou trazendo ou conhecimento sobre todo o raciocínio simbólico astrológico, o beabá. E a partir disso, que é o alfabeto, é a leitura, a interpretação, é possível aplicar esse conhecimento nas outras técnicas, que é mamão com açúcar de aprender. Qualquer outra técnica vai ficar muito mais fácil de aprender se você tem uma boa base, um bom fundamento, ok? Para consultas também, que é atalho? Que é atalho, gente? Consulta. É só me mandar uma mensagem que eu explico como funciona. Continuando aqui, então logo o Mercúrio vai também chegar aqui nesse grau e vai retrogradar, vai inclusive voltar para Peixes. Vai passar por Netuno e o nó do norte novamente. Vamos ficar de olho na Lua essa semana. Tô terminando aqui no domingo mesmo, ela entra no signo de Leão. Lá à noite, né, bem à noite, ela vai entrar no signo de Leão e fazendo oposição com Plutão, a priori. Depois ela não faz grandes aspectos, vai fazer, claro, trígono com Mercúrio, trígono com Vênus, mas é interessante a gente observar, ó, o Sol a 20,33 e a Lua crescendo. Então é uma semana agitada, semana de lua cheia, de muitos planetas diretos, menos Vênus, né?
Então pode gerar uma certa impulsividade, um pouco de atrapalho e dificuldade de ver as coisas, tá? O Sol chega até Saturno, vai passar ele aqui na terça-feira e terça-feira a gente segunda, terça é um dia que as coisas tendem a ficar meio ao mesmo tempo confusas, porque tá vindo o eclipse, ao mesmo tempo com energia, porque é uma lua cheia, é uma semana que tá com muitos planetas diretos, então tem uma necessidade de resolver coisas, mas tenham muito cuidado se é uma resolução interna, ok, se é uma resolução externa, fica difícil, porque você está começando algo, e começar algo em semana de eclipse não é favorável, então não façam, evitem. O Mercúrio, ele passou a Vênus, aqui dia 12 de março, quarta-feira, passou a Vênus, mas ele tá lento, ele vai retrogradar. Então, temos mais essa, ele vai retrogradar logo depois do eclipse, inclusive, tá? O Sol passou o Saturno e a Lua chegando perto dos nodos e fazendo oposição aqui com o Sol, ou seja, 13 de março, quinta-feira, 9 da noite, aí a gente tem aqui, ó, meia-noite 18, 14 de março, sexta-feira, um eclipse lunar, tá? Porque era pra Lua estar aparecendo e a Lua não tá aparecendo. Esse eclipse lunar, ele se inicia aqui com a Lua no meio do céu. Meio do céu significa que é visível, muito visível. Então, ele vai ser visível em todo o Brasil, tá? Você vai poder olhar para cima e ver o eclipse começando à meia-noite da quinta para sexta, do dia 13 para o dia 14 de março, bem no meio do mês. Esse eclipse ele vai ter a sua finalização, mais ou menos aqui, deixa eu colocar por minutos, onde vai ser o ápice da oposição, que é diferente da relação astronômica, tá? O ápice da oposição é às 3h54. Às 3h54 da manhã vai ser o ápice da oposição. Bom, vamos continuar então por horas. Então, semana de eclipse, vocês ficam de molho em casa, ficam tranquilos, ó. O Mercúrio estacionou. Logo depois do eclipse, acho que menos de uma hora depois ele já estaciona. E, gente, não é brincadeira, tá? Eclipse é uma coisa que mesmo que não pegue no seu mapa, se você tá começando algo, seja uma compra, uma inauguração, um lançamento, um contrato, tudo isso fica turvo, tudo isso fica eclipsado, fica difícil. Então é melhor não fazer. Espera a semana do eclipse, espera uns dias, não custa nada. O prejuízo é bem menor. Então, nós temos aqui no sábado a Lua já no signo de Libra, o Marte a 19 de Câncer, e fechamos a semana então com a Vênus retrógrada, o Mercúrio estacionado ficando retrógrado, e pós-eclipse, né? No domingo, a Lua no meio de Libra, fazendo quadratura aqui com o Marte, e assim fechamos a semana, tá? Uma semana com o Sol se aproximando do Nodo, se aproximando depois de Netuno na semana que vem, ficando anarético para depois entrar em Áries. Domingo termina com a Lua no final de Libra, depois ela entra em Escorpião na madrugada de segunda-feira. Esse pessoal tenha uma excelente semana, de molho em casa, tranquilos, procurando cultivar a paciência, o amor no coração, tá? Fiquem com Deus, fiquem em paz, que vocês consigam lidar assim, com esses eclipses e esse excesso de coisas que está acontecendo. Não se esqueçam de auxiliar o engajamento, curtindo, comentando, compartilhando. Se inscreve no canal se não é inscrito, se está na dúvida ainda se vai se inscrever ou não. Tem vários outros vídeos aqui para você acompanhar o conteúdo e decidir se você gosta ou não, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.